Vídeo 52, letra H, História Islâmica. História islâmica como narrada pelas fontes primárias islâmicas. Islã é paz? A conquista militar e a subjugação dos judeus de Khaybar por Maomé e seus jihadistas. Bastaria este evento para nos permitir descobrir quem foi Maomé. Essa história, que sabemos apenas devido às narrativas islâmicas, nos mostra um Maomé violento, ladrão, torturador, assassino, escravagista, estuprador, pervertido sexual e tirano. O pior é que o Alcorão diz que Maomé é o exemplo de conduta para todos os muçulmanos. Enquanto é possível encontrar muçulmanos que neguem ou tentem reinterpretar as atrocidades cometidas por Maomé, notadamente muçulmanos que vivem nos países ocidentais, onde o islamismo é minoritário, no mundo islâmico essas atrocidades são celebradas. Mas é possível ainda dizer que existem também muçulmanos que celebram Khaybar. Se você pegar algum vídeo de manifestação pró-Palestina, você irá ver os muçulmanos e os idiotas comunistas que os apoiam gritando: Khaybar, Khaybar, ó judeus, o exército de Maomé vai voltar. Vejamos o que aconteceu em Khaybar fazendo uma analogia. Imagine que um grupo de traficantes invade uma casa de surpresa logo de manhã. Eles matam os homens que reagem aos traficantes e estupram as mulheres. O chefe dos traficantes tortura o filho do dono da casa para que ele revele onde o dinheiro da família está guardado. Depois de descobrir isso, ele o mata. O dono da casa também é morto. Então, o chefe dos traficantes se apaixona por Sofia, a filha do dono da casa, que foi assassinado, e esposa do filho do dono, que foi torturado e assassinado. O traficante, então, decide tomar Sofia como esposa e consumir a lua de mel naquela mesma noite. O traficante se sente comovido por este seu ato de generosidade e seus seguidores celebram a sua compaixão. Mas tem mais. O traficante e seus seguidores afirmam que tudo o que aconteceu foi apenas a aplicação da justiça de Deus e que nenhum destes atos pode ser questionados. Me diga, o que você iria pensar sobre este traficante? Seria um ladrão? Seria um covarde por atacar sem aviso? Seria um torturador? Seria um assassino? Seria um estuprador? Ou seria um doente mental por achar que tudo o que ele fez é sagrado? E o que você pensaria sobre a integridade moral de seus seguidores por defenderem tudo o que o traficante fez? Pois bem, foi exatamente isso que Maomé fez com os judeus que residiam no oásis de Khaybar. Vamos ao resumo da história, como narrada pelas fontes islâmicas. Cronologicamente, no ano 626, Maomé expulsou a tribo judaica dos Banu Nadir, de Atrib, atual Medina, banindo-os para o deserto, sem antes, claro, roubar todos os seus pertences e decapitar o chefe. Isso foi feito junto com a decapitação de todos os homens de uma outra tribo judaica de Medina, os chamados Banu Qurayza. A tribo dos Banu Nadir foi expulsa porque, segundo Maomé, Alá disse para Maomé e apenas para ele que os judeus estariam conspirando contra Maomé. E ainda segundo Maomé, Alá ainda deu para ele todos os pertences da tribo. Ou seja, Maomé os roubou, matou e expulsou usando de uma desculpa esfarrapada e que ninguém poderia ser contra. Afinal, Alá fala apenas com Maomé e, além disso, quem iria ter coragem de ir contra Maomé? Quem fosse contra Maomé era morto. Empobrecidos e banidos para morrerem no deserto, os Banu Nadir conseguiram se refugiar no oásis de Khaybar, situado a uns 150 quilômetros ao norte. Ao invés de morrerem, eles superaram as dificuldades e em 2 anos conseguiram se tornar novamente prósperos, cultivando tamareiras e comerciando artesanato. Isso não iria passar despercebido por Maomé e seus seguidores, que acima de tudo cobiçavam riquezas e pilhagem. Em Khaybar vivia Safia, uma bela jovem judia de 17 anos. Ela era a filha do chefe, o mesmo que havia sido degolado por Maomé 2 anos antes. Safia se casou com seu primo Kinana, que havia se tornado o chefe da tribo em Khaybar. Então, no ano 628, Maomé e seus seguidores atacaram o oásis de Khaybar de surpresa, matando os homens,
repartindo as mulheres entre si, como escravas sexuais, e roubando as posses que os Banu Nadir tinham conseguido obter nos últimos 2 anos. Eles foram roubados novamente por Maomé. Mas Maomé queria saber onde estava o tesouro de Caibar. Então, ele torturou Kinana, o chefe da tribo e marido de Safia, acendendo uma fogueira no seu peito. Após roubar o tesouro, Maomé mandou Kinana ser degolado. Semelhante ao que aconteceu com outra menina, Joaíra, Maomé se casou com Safia. Maomé tinha 60 anos. Naquela noite, Safia foi lavada e vestida pelas mulheres muçulmanas e levada para a tenda de Maomé, onde foi estuprada. Durante a noite, o muçulmano, Abu Ayyub, ficou de prontidão do lado de fora. Ele disse, abre aspas, eu estava temeroso por você, sozinho na sua tenda com esta jovem menina. Você matou o seu pai, o seu marido e muitos dos seus parentes. Eu estava mesmo com medo da reação dela, fecha aspas. No dia seguinte, Maomé colocou a sua capa sobre Safia, indicando que ele a tinha tomado como esposa. Teria isso sido estupro? Eu acho que sim. É muito improvável que uma jovem mulher gostaria de se atirar na cama com um homem velho que tinha assassinado seu pai e matado seu marido e muitos dos seus parentes no dia da, abre aspas, noite de núpcias, fecha aspas. Aquela pobre mulher não teve escolha e esse casamento foi uma zombaria. Então, aí está. Este é o homem que os muçulmanos chamam de modelo de conduta. Essa jihad contra os judeus é chamada orgulhosamente pelos muçulmanos como a Batalha de Caibar. Claro, muçulmanos culpam os judeus. Eles culpam as vítimas. O fato é que Maomé poderia ter dado um exemplo de convivência pacífica. Ao invés disso, escolheu a violência. Muçulmanos chamam isso de ataque preventivo, como desculpa. Tendo conquistado o oásis, como qualquer tirano faria, Maomé instituiu um sistema legal, no qual os judeus que sobreviveram ao ataque poderiam continuar vivendo e produzindo no oásis, tendo, porém, que entregar 50% da sua safra para Maomé a cada ano. Os judeus não eram donos de nada e seriam punidos caso não cumprissem com a sua parte do acordo imposto a eles. A imposição desta tributação sobre os judeus serviu de precedente para a cobrança do tributo jizia, conforme ao Corão, capítulo 9, versículo 29, cobrado de judeus e cristãos vivendo sob domínio muçulmano, os chamados dhimis. Os judeus permaneceram em Caibar até serem expulsos durante o reinado de Umar, entre 634 e 644. Umar foi o segundo califa, que obedeceu à ordem de Maomé de que apenas muçulmanos poderiam viver na Península Arábica. Os judeus foram deportados para a Síria e para o Iêmen. Havendo escolha, eu acho que a maioria dos muçulmanos se recusaria a ter um criminoso como modelo de santidade. Lembre-se que é crime capital o muçulmano deixar o islamismo. Isso segue, claro, de uma ordem do chefe da quadrilha Maomé, que disse, quem deixar a religião islâmica, mate-o. E claro, criticar Maomé por ter sido o criminoso que foi, também é crime segundo a lei islâmica Sharia. Mas mesmo nos países onde o islamismo é minoritário, como no Brasil, quem diz a verdade sobre Maomé, bastando para isso reproduzir as fontes primárias islâmicas, corre o risco de ter que dar explicação para algum delegado ou juiz, sendo acusado de islamofobia, palavra que é usada para tentar amedrontar, ou mesmo de incitar ódio religioso ou ódio racial, como se falar a verdade fosse um crime de ódio. Na verdade, isso é nada mais do que uma tática utilizada pelo marxismo cultural. Dê um gostei no vídeo e compartilhe. Isso é muito importante. E essa seria a maior contribuição que você pode dar. Veja bem, eu não estou atrás de doação. O meu único objetivo é realmente fazer com que as pessoas conheçam quem foi Maomé, saibam os aspectos nefastos da lei islâmica, para que a gente possa evitar que pessoas sejam enganadas por essa ideologia. Além do blog, enfioatento.org, eu mantenho também presença nas mídias sociais e também em diversas outras plataformas de vídeo, como o Rumble, o BitChute, o Odysee, o TraceSpeak. E nessa época de incerteza, com a censura do YouTube, do politicamente correto, seria importante se vocês puderem se inscrever nas outras páginas, além do YouTube. Afinal de contas, nunca se sabe quando a página do YouTube vai ser tirada do ar. E veja a relação das mídias sociais na descrição do vídeo. E até a próxima.